senhores síndicos, síndicas, administradoras, a todos os nossos usuários que acompanham a TV Sindiconde na nossa página no YouTube, a todos um bom dia, uma boa semana, e é uma semana que antecede o Carnaval, um bom Carnaval a todos. Então, senhores, o Sindiconde acompanha a situação da TOR dos condomínios Liberté, Morumbi, em São Paulo, interditado há uma semana pela Defesa Civil por conta de rachaduras que vem aumentando. No último sábado, um trabalho de escoramento foi iniciado por uma empresa contratada pela construtora. De acordo com as informações publicadas hoje, o engenheiro oficial tem 15 dias para manifestar as possíveis causas e obras que podem ser realizadas. O Sindiconde já se posicionou, já se colocou à disposição da administradora, que nos informou que já contatou a seguradora responsável, seguindo os trâmites legais. Parabéns pela iniciativa. Nós nos colocamos à disposição de todos os síndicos e moradores da região para a defesa da família condominial e para buscar as soluções e garantias de segurança para os condomínios. O nosso departamento jurídico está à disposição pelo e-mail juridico@sindiconde.com.br e também pelo nosso portal e também pelas redes sociais. Com as fortes chuvas dessa madrugada, já fomos alertados pelos estragos causados pelo aumento do nível do Ribeirão Quilombo nas regiões de Americana. A TV Sindiconde irá acompanhar a situação desses municípios, dando continuidade à cobrança das autoridades para sanar esses outros problemas que já duram anos, como, por exemplo, o aprofundamento desse rio para acabar com esse transtorno. Também estamos acompanhando a dívida deixada pela cooperativa Cicobi Unimais Bandeirante, que deixou um prejuízo de 114,5 milhões aos seus 11 mil associados. Alertamos aos condomínios para os riscos de fazer parte de associados de cooperativas sem estrutura e frisando que a gestão financeira do condomínio seja sempre acompanhada cotidianamente pelas síndicas e síndicos, conselhos fiscais e conselhos consultivos. Também é nossa constante preocupação a questão de terceirização que tanto coloca em risco os nossos condomínios. Peço aos nossos síndicos e síndicas e moradores que façam uma reflexão. Como é possível colocar a segurança de nossas casas, dos nossos condomínios, na mão de desconhecidos? Então, senhores, aqui nós temos um parecer do Ministério Público, e olha bem, senhores, dia 29 de janeiro de 2003. Nessa época, o Sindiconde sempre se posicionou contra a terceirização, contra essas empresas que fazem monitoramento à distância. Fomos questionados pelos seus sindicatos específicos no Ministério Público do Trabalho. E o parecer do Ministério Público do Trabalho de Campinas, 29 de janeiro de 2003, notificação 17.655, processo número 014-110/2002-06, onde o denunciante é o Sindiprestem e o denunciado é o Sindicato dos Condomínios e o Sindicato dos Trabalhadores em Condomínio da cidade de Piracicaba. Aqui o procurador, em todos, discorrendo o seu parecer, ele chega quase ao final no seu posicionamento. A posição que o Ministério Público do Trabalho tem sobre terceirização e também, veja, senhores, quanto às cooperativas. E veja bem, senhores, esse documento é de conhecimento de todas as administradoras no estado de São Paulo. Portanto, é um documento público
que eles deveriam fazer, essas administradoras deveriam solicitar e deixar isso no histórico de cada condomínio, para que o síndico tenha em suas mãos o que realmente o Ministério Público do Trabalho entende sobre terceirização, entende o que é sobre cooperativa de trabalho. Eu vou só fazer uma leitura de um trecho. Isso é a posição do Ministério Público, não é posição do sindicato. O sindicato foi processado porque as empresas que são desse segmento achavam que o Sindicond estava tirando o direito de trabalho, de ir e vir. Então, senhores, veja numa das frases do Ministério Público. Entre tantas que ele colocou aqui, vou discorrer numa que chama atenção a visão que o Ministério Público do Trabalho tem. São elas. São empresas, na maioria, sem qualquer idoneidade financeiras, constituída por ex-empregados, nada produzem ou comercializam, não possuem atividades qualificadas, muitas possuem sedes em casas residenciais ou em pequenos escritórios alugados e constituem-se e desconstituem-se facilmente, muitas das vezes sem deixar qualquer vestígio de seus sócios, que fogem para outra região e deixam sem satisfação os direitos trabalhistas de diversos trabalhadores. São essas empresas, ao lado das cooperativas de trabalho, duas chagas sociais que aviltam as relações de trabalho no Brasil. Então, senhores, essa é a posição do Ministério Público do Trabalho em relação à cooperativa. Os condomínios que têm suas contas, que sejam colocados em grandes bancos, que te dão uma segurança. Agora, veja, se no Sicob, veja, eu estou falando do Sicob porque muitos síndicos ligam para o sindicato dizendo qual era a posição dele levar o condomínio dele para o Sicob, devido a vários benefícios, várias taxas que não seriam cobradas, enfim, várias benesses que essa empresa daria. O Sindicond sempre se posicionou para que esse condomínio ficasse nos grandes bancos, porque ali é seguro, ali tem fiscalização do governo federal, ali tem toda uma estrutura do Banco Central. Agora, eu não sei como é de cooperativa. Essa era a posição nossa e continua sendo até hoje. Senhores síndicos, eu sei que algumas cooperativas oferecem vários benefícios, mas por questões de ser dinheiro público, leve a sua conta para dentro de bancos realmente que estão aí no mercado há 200 anos, são conhecidos e fiscalizados pelo Banco Central. Então, senhores, por fim, informo que o Sindicond já concluiu também as negociações com todos os sindicatos e vigilantes do Estado de São Paulo, a maioria, viu? E o novo instrumento normativo já foi transmitido ao Ministério do Trabalho e Emprego e em breve receberá o seu registro. Então, senhores, a database dos vigilantes, da maioria dos vigilantes, é 1º de janeiro e está pronto. Já está no Ministério do Trabalho, apenas aguardando a sua homologação. Mas entenda, senhores, homologar convenções coletivas de trabalho é apenas uma burocracia interna do Ministério do Trabalho. Quando o sindicato patronal e o sindicato do trabalhador faz o depósito, o registro na delegacia do trabalho, já está em vigor. Então, senhores síndicos que precisarem de mais informações, o nosso departamento jurídico está à disposição para qualquer dúvida. Já os trabalhadores que precisarem de qualquer informações deste acordo, entrem em contato com os seus respectivos sindicatos de cada região, que serão atendidos pelos respectivos presidentes e suas diretorias, e que façam um bom uso dessa convenção durante todo o ano de 2019
até o finalzinho e em 2020 terá uma nova convenção. É o Sindiconde administrando com vocês.